Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimentamos Miguel e aqui conosco hoje no programa, além do Cacá, sempre o Cacá aqui, né? Sem o Cacá não tem programa, né, Antônio? Exato, não tem Bom programa. dia, Antônio, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, Cacá, bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom dia à nossa querida amiga a Terezinha, a Teca, que hoje está com outro compromisso. Vamos rogar sempre a Jesus que permaneça conosco, nos intua de bons pensamentos para que possamos nós fazer um programa de excelência, trazendo a luz da doutrina espírita aos nossos corações. Ontem lá no estudo da tarde no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, nós estudando o Livro dos Espíritos e o Evangelho, nós vimos um tema relacionado às missões, né, especiais que cada um de nós tem. E a Teca está lá, uma missão especialíssima lá com os netos, já que as filhas estão trabalhando como fiscal de vários concursos que tem hoje na cidade, né? Sem falar no vestibular no da vestibular UEL, da à UEL, tarde, exato. né? Mas agora de manhã tem alguns concursos também, né? Então todo trabalho, toda ocupação útil a gente vê pela mensagem espírita, né? Tem um valor extraordinário. E eu sei que ela está em sintonia com a gente, vibrando, porque ela adora esse programa, tem um carinho muito grande e nós também gostamos quando ela participa, né, Antônio? Porque ela vai fundo na parte histórica, ela pesquisa, ela se dedica. Isso mesmo. E tanto que hoje nós vamos fazer um estudo em cima do Momento Espírita, né, que sempre abre o nosso programa Além da Vida, pessoal, e sempre recomendando que as pessoas que queiram, né, reviver tanto o áudio quanto o texto escrito, vá lá no site da Federação Espírita do Paraná ou no site do momento.com e você tem tanto o texto quanto o áudio, né? Interessante, porque são momentos de estudo curtos, né? 5, 6 minutos. E também hoje nós vamos falar em cima da reflexão espírita que nos traz o nosso querido amigo hoje no plano espiritual, José Antônio Vieira de Paula, que preparou também um vasto material de reflexão e estudo que se encontra no site do Centro Espírita 66 aqui de Londrina. Então, todos esses áudios que nós ouvimos aqui estão lá no www.centroespírita66.com.br, né? Então fica à disposição de vocês. O Momento Espírita de hoje tem como título Professores Diferentes. Somos todos instrumentos sagrados nas mãos do Pai amoroso, na construção de um mundo melhor e de uma vida mais feliz. A muitos, ele delega funções de maternidade e paternidade para orientar aos filhos. A outros, a tarefa de ilustrar e orientar aos demais. Para alguns, a missão de medicar, curar, sanar doenças físicas. Para outros, o dom de energizar, inspirar mentes e corações. Diversos têm a tarefa de sustentar os ânimos, desvendar a fé, a coragem, a confiança. Vários têm a disposição para o socorro amoroso e fiel. No mundo, as tarefas são múltiplas, todas importantes, desde os que servem aos que comandam, desde as mentes privilegiadas às pessoas com menos recursos intelectuais. Todos, onde estivermos e nos dispusermos, somos instrumentos benditos nas mãos do Senhor. Logicamente, teremos que dispor de boa vontade, de desprendimento, de amor ao próximo, para que os efeitos de tamanha confiança demonstrem nosso valor. Porém, a bondade do Senhor permite que aprendamos sempre mais, até mesmo com aqueles companheiros equivocados do caminho, que se nos tornam professores diferentes.
É assim que os que são odientos, atacados de loucura, nos permitem aprender que somente o sentimento de amor é o caminho seguro para se chegar ao Pai. Por sua vez, as criaturas vingativas, que carregam em si as cadeias do ressentimento, nos acenam com a possibilidade de praticarmos o socorro através do leve sentimento de perdão. Sempre que perdoamos ao ofensor, cortamos os liames do sentimento negativo e exalamos paz interior. Da mesma forma, os irmãos envolvidos pela inveja e pela insatisfação nos ensinam o quanto deveremos nos contentar com o que possuímos e com o que podemos fazer. Desejar o que não nos pertence nunca nos dará a mesma paz que usufruímos quando a conquista se faz pelo próprio esforço. E os companheiros que abraçam a senda da maldade como meta de vida nos convidam a construir a paz que nos leva ao encontro dos bons. Podemos adquirir sabedoria a duras penas, coagidos pelo sofrimento que nos dilacera as carnes, ou com nossos sentimentos nobres, colocados em ação no decorrer da caminhada. Toda a experiência que vivenciamos no campo da felicidade ou da infelicidade pode se tornar preciosa lição se soubermos bem observar. A forma como reagimos ou agimos perante os percalços determinam resultados que nos infelicitam ou que nos engrandecem os dias. O bem que assistimos e praticamos nos levará a desejar sempre mais realizações nessa área pelo bem-estar que nos proporciona. O mal que se espalha ao nosso redor sempre terá um resultado de mau aspecto e nos estimulará a fugirmos em busca de algo que nos beneficie. Jesus nos recomendou a oração pelos que nos desejam fazer mal, que nos infelicitam e perturbam, como regra de felicidade para nós mesmos. Amar, perdoar, assistir e colaborar, respaldados na oração sincera, somente nos trará resultados positivos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a mensagem de hoje do Momento Espírita, né? Antônio, sempre muito objetiva, muito direta, muito clara, falando do título Professores Diferentes, né? E eu estou aqui diante de um professor na lida, que está na lida aí, ensinando, né, como profissão. E a gente tem professores diferentes, né, Antônio, em síntese, para começar o nosso comentário, porque as missões das pessoas são diferentes, né? Por exemplo, a Teca, nossa querida companheira de terceiro domingo, está lá numa missão específica, cuidando da Mariana e do Daniel, como uma vó amorosa, como, né, uma pessoa assim que sabe da responsabilidade na família ou em todos os lugares, né? Então é isso, missões diferentes exigem professores diferentes, né? Exato. A vida é um momento que nos proporciona, a vida física, né, é um momento que nos proporciona aprender. E nós temos essa humildade em reconhecer nos outros esse professor. Por isso, professores diferentes, né? Porque tudo na vida nós estamos experimentando para um aprendizado que vai nos valer para o infinito. Porque somos espíritos infinitos. Estamos tendo essa experiência no corpo. Na mensagem, ele vai trazendo, ele vai falando das coisas boas que temos, ele lembra dos que curam, ele lembra dos que
tenha afeição por nós. Ele lembra de tudo isso quando ele vai lembrar também daqueles que nos proporcionam a oportunidade de perdoar quando nos ofendeu, quando sentiu inveja de nós mesmos. Mas todos esses sentimentos nós também carregamos conosco. O sentimento que vai provocar no outro também a inveja, o sentimento que vai provocar a dor no outro. A gente sempre às vezes questiona, como o questionamento de Pedro para o Cristo: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofendeu? E o Cristo diz para Pedro: 7 vezes. 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Mas nós estamos falando do meu irmão que me ofendeu. E quando sou eu o ofensor? Às vezes nós esquecemos desse detalhe. E esse irmão que às vezes nos ofende, ele é o nosso professor, para evitar que nós façamos a ofensa ao outro. Quando nós temos a oportunidade de perdoar, nós estamos aprendendo a não provocar a calúnia, a não provocar a dor no outro, para que não chegue também em nós a necessidade que os outros nos perdoem. É fato que, pelo que estamos vivendo, todos nós também necessitamos de perdão, porque somos espíritos milenares, tendo a oportunidade de estar aqui de novo, vivendo na carne a experiência da reencarnação. E isso é a justiça de Deus para conosco. É verdade, você comentou da experiência no corpo, né? E é importante que o amigo rádio ouvinte, né, que acompanha o programa Além da Vida, que é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, entenda que todas as interpretações que nós fazemos das mensagens, né, do Evangelho de Jesus, como vai ser hoje no Reflexão Espírita, quando o Zé Antônio vai tratar da misericórdia, né, é feita à luz da doutrina espírita, né? Doutrina essa que é nova assim para a humanidade, né? Ela chega no final do século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, e a partir daí Allan Kardec, que era um professor, né, lá na França, em Paris, né, preocupado com a educação, preocupado com a melhoria, não só do povo francês, mas ele traduz obras para o alemão e para outros idiomas também. Ele, ao contato com as mesas girantes, ele antevê, né, toda uma nova era de informações do mundo espiritual, né? Ele que era muito atento a isso, né? Então nós fazemos isso, né? A gente sempre diz também que o espiritismo não veio só para os espíritas, né? Ele veio para a humanidade, como todas as doutrinas espiritualistas que pregam o bem, né? E o nosso tema de hoje destaca, entre outras coisas, né? Por isso que vale a pena reler esse texto, ouvir novamente o áudio, né, pelos locais, os endereços que eu passei. Ele destaca que nós somos instrumentos da divindade, claro, né, nós fomos criados por Deus, pelo Criador, e estamos aqui para colaborar nesse universo, né? Agora nós estamos na Terra aqui, né, Antônio? Num planeta ainda numa escala apresentada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Saindo assim da animalidade, do primitivismo, e estando num mundo onde já existem correção dos débitos, onde já existem provas a serem realizadas, né? Porque o espírito já traz uma bagagem, né? Já não é aquele simples ignorante, ele já acumulou existências, já teve muitas experiências, algumas boas, outras ruins, que, como o Antônio comentou, servirão para o aprendizado, né? Todas elas. Por quê? Porque o pai não abandona seus filhos. Pelo Espiritismo a gente entende que cada um de nós, encarnados aqui, nós temos um espírito protetor, um anjo da guarda, que está ao nosso lado, né? Que tem a missão, pessoal, olha só, né? A gente está repetindo essa palavra hoje muito no programa,
né? A missão de acompanhar o homem na vida, aqui na Terra, encarnado na matéria, né? Claro, se ele está acompanhando aqui, ele vai nos auxiliar nessa passagem, nessa caminhada aqui na Terra, né? E nos ajudar a progredir, a cumprir uma das leis divinas que a gente encontra também na doutrina espírita, que é a lei do progresso, né? Ela se cumpre sempre. E nós ficamos assim muito felizes de saber que esse espírito é de uma natureza superior à nossa. Quer dizer, ele tem uma visão mais ampla, já nos conhece de muito tempo, não é só dessa encarnação, de modo que a segurança em ouvi-lo, né, é total. O que a gente não faz muitas vezes é se voltar para esse espírito bom, pelo nosso modo de vida, né, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que muitas vezes se focam na materialidade, né? E eu aproveito para comentar, dentro desse tema de professores diferentes que o Momento Espírita nos traz hoje, e toda vez que eu tenho a oportunidade, seja no Centro Espírita ou fora dele, né, em vários segmentos que a gente acaba trabalhando, seja na vida profissional, na vida social, né, essa série que tem feito um sucesso desde 2017, que está na Netflix, está no YouTube, está em muitos lugares, chamada Os Escolhidos, né? Em inglês, The Chosen. Então, não é à toa que uma série dessa faz um sucesso tremendo em todos os lugares, pessoas religiosas ou não, pessoas de determinada crença ou sem crença nenhuma, que se julgam, né, ateus, né? Mas e eu tenho assistido muito essa série, estudando ela, porque eu tenho uma senhora de 92 anos, a minha mãe que mora comigo, e ela assiste ela todo dia. Para ela é um refrigério, né? Ela, vamos ver Jesus? Vamos embora, né? Só que ela vai só até a 3ª temporada, porque da 4ª em diante já começa a ficar muito pesado para ela, muito sensível. Então, eu recomendo. E me chama a atenção nesse tema do Momento Espírita e na série, né, a figura do Nicodemos. Ele é citado no Novo Testamento, né, no encontro com o Cristo. É claro que no filme ela está adaptada a uma realidade, a um interesse, né? E um diálogo do Nicodemos, que ele era considerado professor dos professores, né? Ele de passagem por Cafarnaum, ele era de Jerusalém, né? E ele está conversando com outro rabino, mais cético, mais duvidoso, né? Não acreditando que Jesus poderia ser, né, um enviado, né, um profeta. E em determinado momento, né, ele discutindo com Samuel, Nicodemos diz assim porque o Samuel respeitava muito as escrituras, o que estava na letra, né, na lei de Moisés. E o Nicodemos destaca assim, podemos fazer as duas coisas, né? Respeitar o que está na lei e sermos abertos a coisas novas, né? Porque muitas coisas a gente ainda não conhece. Somos aprendizes, né? E ele fala isso, somos sempre aprendizes. E a gente não pode esquecer isso, foi o que o Antônio comentou também, né? Então, se o tema de hoje diz que nós precisamos de professores diferentes, é porque as tarefas são múltiplas, como o próprio texto destaca, né, Antônio? E é nessa multiplicidade de atividades que a gente vai aprendendo a moldar o nosso espírito, né, com essas experiências o mais diversificadas possível, seja no bem, seja em condições desequilibradas, né, que nos perturbam, que nos tiram da zona de conforto, mas que nos faz crescer. Certo. E aprendizes, você utilizou bem a palavra, né? Para que de fato nós tenhamos essa sede de aprender, é nos considerarmos sempre aprendizes. Como professor, nós sempre imaginamos que o bom aluno é aquele que pergunta. E na vida nós temos que aprender a perguntar. E quando nós achamos que encontramos alguma coisa certeza e que não precisamos mais aprender diante daquilo, é aonde nós nos enganamos. Nós temos que aprender uma coisa conosco. Sempre a divindade, Deus, irá nos surpreender. E aproveitando essa fala, e como o Miguel lembrou bem da doutrina, do seu início,
E eu vou lembrar de um princípio dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Um dos princípios irretocáveis que é necessário para que você se torne espírita é o princípio da fé em Deus. Você precisa acreditar em Deus para se tornar espírita. É necessário. E aí você vai encontrar lá no Livro dos Espíritos os atributos da divindade e vai perceber o quanto que essa divindade é maravilhosa, é gigantesca e que ela sempre irá nos surpreender, porque nós ainda não compreendemos Deus e estamos sempre nesse caminho de compreensão. E se quisermos realmente aprender com estes professores que são enviados por Deus, é esse sentimento que devemos carregar, o de eterno aprendizes. Por isso, buscando ter essa humildade no coração, nós vamos com o coração aberto, a mente aberta, como disse Nicodemos. Ficar preso à letra não vai adiantar. Você pode conhecer a letra das Escrituras, conheça, é importante, mas deixe sua mente aberta, deixe seu coração suave, seu coração cheio de afeto para você aprender a amar, aprender a respeitar e ser amado e ser respeitado. São professores a nos ensinar. Os sentimentos também são professores. A razão vai nos deixar equilibrados, mas não precisamos ser sisudos, não precisamos ser muito duros de forma alguma. Como a letra, assim o é. Pensemos também com o coração. Aprender com este professor que é o coração, que vai nos trazer lições gigantes, grandiosas, que fará muitas vezes nós chorarmos, mas que vai nos tirar depois desse choro muito maiores do que quando chegamos. É só nós termos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. Isso é muito importante. Essa observação que o Antônio faz a respeito desse estudo, né, do momento espírita que nós estamos fazendo, algumas considerações, né, destacando o título Professores Diferentes, e claro, a crença em Deus é a base do Espiritismo e de muitas outras doutrinas, né? Tanto que Kardec vai colocar das causas primárias na primeira parte do Livro dos Espíritos. Como tem pessoas que estão hoje tendo contato primeira vez com esse programa, né, que vai ao ar todos os domingos, aqui pela Rádio Londrina, 560 AM, né, a partir das 8h30, e são vários grupos que se revezam no estudo do Evangelho de Jesus através do Espiritismo, fica aqui a nossa orientação, né, que o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ali está contida toda a doutrina, toda. E se a pessoa quer conhecer o Espiritismo, tem que ter essa obra, né? Não é uma obra fácil, tanto que ela é utilizada nas casas espíritas como grupos de estudo, né, Antônio? E Kardec vai, depois que lançou o Livro dos Espíritos em 1857, e nós utilizamos a terceira versão, que depois ele publica em 1860, né, com 1018, 1019 questões. A primeira de 1857 tinha 501 questões, né? Mas ele lança também um outro opúsculo em 1859, intitulado O que é o Espiritismo, que ele recomenda que a pessoa que se interessa em conhecer a doutrina, ela leia primeiro esse opúsculo menor, né? Na primeira parte, ele coloca 3 diálogos ali, de uma pessoa cética, de uma pessoa crítica e de um padre, né, representando a parte religiosa. E na segunda parte, ele faz um resumo do que é o Espiritismo. Então, fica aqui a nossa recomendação daqueles que estão conhecendo agora o Espiritismo, que leia primeiro o que é o Espiritismo de Allan Kardec, lançado em 1859. Aí sim, aí depois
adentre esse universo espírita através do Livro dos Espíritos, que na primeira parte coloca Deus. Olha só que interessante, é um tratado de filosofia espiritualista, mas que Kardec já apresenta a base. Olha, a base é Deus, Espírito e Matéria. É isso que ele vai analisar a segunda parte. Quando a gente fala de Deus, e o Antônio definiu bem, né? Na questão número 10, ele pergunta assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha só, o homem, nós aqui encarnados, espíritos inferiores. E os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso um sentido, uma faculdade. Então nós, por mais que nós queiramos, né, Antônio, nós não conseguimos compreender a natureza íntima, mas compreendemos os seus atributos, como o Antônio destacou. E Kardec vai fazer um comentário nesse subtema, né, atributos da divindade, onde ele destaca que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. E dentro de cada um desses atributos ele faz um comentário que eu recomendo a vocês que estão nos ouvindo, que se não tem o livro, pode ter o aplicativo gratuito da Kardecpédia, né, Antônio? Pode baixar no celular, no computador. É um aplicativo que tem todas as obras de Kardec, no original francês e mais 9 idiomas, né? A pessoa pode estudar em alemão, italiano, inglês, em mandarim. E então fica disponível em espanhol. E então essa é a primeira parte. E relacionado basicamente com o tema, né? Eu comentei com o Antônio também, uma questão que está na segunda parte, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Porque nós estamos aqui no mundo corporal e estamos encarnados, né? Mas sofremos incessantemente a influência dos espíritos que estão fora da matéria, a começar pelo nosso anjo da guarda, né, que nos acompanha. E na questão 514, ele coloca ali, Kardec, né, estudando a natureza dos espíritos que se afeiçoam a nós, homens, espíritos encarnados, seja por relacionamentos do pretérito, do passado, de outras existências, ou mesmo aqui na vida presente, né? Ele coloca ali 4 categorias, né? O espírito protetor, que a gente comentou já, que é o nosso anjo da guarda, que é um espírito de segunda ordem, nós somos da terceira. A primeira ordem é o espírito puro, cujo representante é o Cristo, né? O próprio Jesus. Fala de uma segunda natureza de espíritos, que são os familiares, né, que se ligam a nós, e espíritos simpáticos, ou seja, que têm simpatia pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos e sentimos. E ele fala também desses espíritos que ele classifica aqui de mau gênio. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque como nós somos espíritos inferiores, estamos no mundo de provas e expiação, né, um mundo inferior. O nosso relacionamento com esses espíritos imperfeitos, até perversos, como eles dizem, é muito grande. É claro que nós vamos atrair para a nossa convivência espíritos que vibram na mesma, vamos dizer assim, na mesma faixa, no mesmo teor, na mesma faixa, né, que a gente está. Então, se a gente faz esse esforço, como os espíritos recomendam, né, de praticar o bem, de melhorar, é claro que nós vamos atrair a simpatia dos espíritos que estão querendo isso, ou de que já adquiriram isso, né, Antônio? Então, cuidemos com os nossos pensamentos e sentimentos, porque a gente vai atrair naquilo que a gente vibra, né? E o espírito de mau gênio é o que comumente chamamos de obsessor, e às vezes tratamos isso com certa indiferença, achando que isso seria só prejuízos. Lógico que nós até condenamos ele, né, porque ele muitas vezes nos machuca, e atribuímos muita culpa para ele ao invés de para nós mesmos, né? Porque deixamos de entender que nós também agimos por vontade própria, e que se esse espírito está conosco é porque nós temos responsabilidade também com ele. É necessário ter essa humildade, essa compreensão, porque no fundo, somos todos irmãos e estamos aqui para aprender. E um dos sentimentos que o Cristo deixou para que nós aprendêssemos é o sentimento do perdão. Se você pensa, eu vou perdoar meu obsessor, pense também que o seu obsessor precisa te perdoar.
porque se ele se afinizou conosco de maneira equivocada pela dor, é porque nós também promovemos dor nele. E isso é um professor. É o professor que vem de última hora, porque nós já tivemos na primeira hora a oportunidade de aprender com amor e negamos esse aprendizado. E aí nós vamos vivendo, nascendo, renascendo, morrendo, renascendo assim como é a lei. E nós vamos tendo de novo a chance de nos encontrar, porque Deus é pura misericórdia para conosco nesses momentos e nos traz sempre novas oportunidades de aprender. Pense nisso, meu irmão. Você está sendo sempre oportunizado de novo para aprender. Isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. Tá aí, pessoal, os comentários um pouco mais longos de hoje, né? Porque nós não vamos fazer o estudo do livro Vida e Atos dos Apóstolos, que nós faríamos. Que seria nesse terceiro domingo. Terceiro, né? Então, a ausência da Teca aqui nos leva a isso. Eu sei que a Terezinha adora esse momento histórico, né? De estudar esse evangelho escrito por Lucas, né? Exato. E é interessante esse material, né? O Vida e Atos dos Apóstolos, que foi aquele período, né? Que Jesus volta, né? Até a gente estava pesquisando esses dias em relação às novenas, né, de Natal, né, que é um momento de espiritualidade, muitas famílias o fazem, né, e é interessante que uma informação que a gente encontra, né, na internet é que essa novena foi justamente esse período entre a ascensão do Cristo, né, que ele foi crucificado, e a volta dele se materializando ali entre os apóstolos, né, um período de 9 dias, né. Então foi todo um momento de preparação, né, naquela época para os seguidores do Cristo, né, e para nós agora também. É interessante para essa data, que a gente considera uma data muito especial, né? Se foi em 25 de dezembro ou foi em outra data, isso aí é o de menos. O importante é que ele veio à Terra, ele aqui esteve e deixou esse legado fantástico, né? Então é esse livro, Vida e Atos dos Apóstolos, escrito por Caibar Schutel. Eu estou vendo aqui, ele escreveu esse livro em 1 mês e 5 dias, né? Caibar Schutel, para quem não sabe, um espírita da região ali da cidade de Matão, né? Muito respeitado, né, pelo pessoal ali do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. O seu Hugo tinha nele a figura de um pai, né? Exato. E a gente vem estudando as obras desse espírita, né? Começamos com ensinos e parábolas de Jesus, que ele faz um estudo muito aprofundado das mensagens cristãs, e agora estamos seguindo nesse outro livro, né? Então fica aqui a nossa recomendação para também ter esse material à disposição lá no Centro Espírita Allan Kardec, quem quiser poder baixar também da internet, né, Antônio? Isso. E nós vamos passar agora para o momento da reflexão espírita do nosso querido José Antônio Vieira de Paula, que vai tratar, já vem tratando em alguns programas, né, sobre as bem-aventuranças, né, que foi uma fala do Cristo que ficou marcada como um código de conduta, um código de moral para todos aqueles que queriam seguir. Exatamente, o Sermão do Monte, né? E hoje ele vai tratar dos misericordiosos. Vamos ouvir o Zé e já retornamos aqui. Olá, amigos. Iniciamos na semana passada uma reflexão sobre as bem-aventuranças, quando procuramos definir as bem-aventuranças como as sublimes promessas que Jesus faz àqueles que souberam vencer a existência terrena. Bem-aventurados, que quer dizer ditosos, felizes serão aquele que. Então, os pobres de espírito, os mansos, porque herdarão a terra. Hoje nós vamos tratar de bem-aventurados os misericordiosos. E o que é importante na nossa reflexão de hoje é observar a promessa de Jesus. Quando Jesus fala bem-aventurados os misericordiosos, ele diz, porque alcançarão misericórdia. O que nós devemos concluir quando Jesus diz que alcançará misericórdia? Quem que precisa de misericórdia? Quem tem dívidas. Quem deve algo. Não vai precisar de misericórdia quem não tem a dívida. Muito mais que isso, é quem tem dívida e não tem condição de pagar.
Vamos lembrar a parábola do credor incompassivo que Jesus narra. Muito importante essa parábola, porque ele nos mostra a misericórdia de Deus e o que ele espera de seus filhos, nós aqui na terra. Diz Jesus que havia um rei, e uma pessoa que precisava de uma vultuosa soma procura esse rei, até de forma tola, porque ele vai emprestar um dinheiro que ele não tem condição de pagar. E empresta 10 mil talentos. Talento era a maior moeda de ouro romana que existia naquela época. E dá lá, tem um prazo que ele teria que quitar essa dívida, e ele assina um termo dizendo que se ele não tivesse condição de quitar aquela dívida, ele seria preso e a sua esposa e filhos seriam recolhidos como escravos do rei. Bom, diz Jesus que passa aquele tempo combinado e os soldados do rei foram lá buscar o devedor porque ele não pagou e não tinha condição de pagar. Então o rei fala, então você vai agora ser levado à prisão e nós vamos buscar sua esposa e seus filhos para tê-los como escravos. E ele começa a chorar, desesperado, pedindo a rei que o perdoasse, desse mais tempo para que ele quitasse a dívida. Então o rei volta-se para ele e mostra uma imensa piedade. E diz assim, meu filho, não precisa me pagar essa conta, eu te perdoo. Você não me deve mais nada, vai para casa. Cuide dos seus, cuida da sua família, vai trabalhar. E conta Jesus que esse devedor, ele sai dali e em praça pública encontra uma pessoa muito simples que lhe devia muito pouco dinheiro. Mas muito pouco, alguns 500 denários, perto de 10 mil talentos, isso não é nada. Mas ele se enche de ira, você está me devendo, você tem que me pagar. E começa a cobrar de forma cruel aquele devedor daquela pouquíssima soma. Então os conselheiros do rei observam aquela cena e vão avisar o rei, falam, olha senhor, aquela pessoa que o senhor perdoou vultuosa soma, está cobrando uma pessoa muito simples lá na praça pública. Aí o rei manda chamar, pegar os soldados e ir lá trazê-lo de volta, fala assim, eu te perdoei uma vultuosa soma e você não foi capaz de perdoar uma pequena soma de alguém que te devia, então você vai ser recolhido ao cárcere e sua família vai ser recolhida como escravos do meu rei. Diz assim Jesus, falando que esse rei é Deus, que Deus é misericordioso e a única coisa que ele espera de nós é que sejamos misericordiosos para com os nossos semelhantes. Quando nós lemos essa bem-aventurança, quando estudamos, nós vamos pensar normalmente nas pessoas que devem algo para nós, a quem nós devemos perdoar. Mas eu vou muito além, gente. Um dos problemas mais graves da humanidade chama-se obsessão. Obsessão, estudado profundamente pela doutrina dos espíritos, é a perseguição cruel que os espíritos que querem vingança fazem contra aqueles que eles dizem foram seus algozes no dia de ontem, no passado muito próximo, se não distante. Então eles trazem cristalizado em seu espírito um ódio e não se saciam enquanto não verem a pessoa que lhes deve, que fez eles sofrerem mais do que eles sofreram. Então eles querem vingança, não querem justiça. Esses obsessores campeiam pela humanidade, estão em todos os lares. Eles querem destruir as pessoas que hoje tentam encontrar um caminho para Deus. O que Deus está pedindo para esses espíritos que buscam se vingar? Sejam misericordiosos, porque vocês precisam de misericórdia. Para que vocês alcancem o perdão de Deus, vocês têm que perdoar. Porque eles não vão se lembrar dos crimes que cometeram em outras existências. Eles se lembram de quando foram vítimas, se cristalizam nisso e esquecem de quando eles foram cruéis, de quanto mal eles fizeram, ou nós podemos dizer, de quanto mal nós fizemos em outras existências, de quanta barbárie nós agimos, com quanta barbárie nós agimos contra os nossos semelhantes, quantas vezes aviltamos a vida das pessoas. E nós precisamos da misericórdia, porque nós não temos condições de dar conta desses débitos. Nós vamos precisar pedir perdão para Deus. E Jesus está fazendo uma promessa. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão essa misericórdia. Então Jesus está dizendo que se nós perdoarmos aquele que nós estamos perseguindo hoje, Deus perdoará os nossos pecados. Não é conveniente, gente, que ouçamos Jesus? Não é conveniente que aceitemos essa proposta do Cristo? Então vamos dizer para todos aqueles espíritos que hoje perseguem de forma atroz as suas vítimas: vocês se lembram dos crimes que vocês cometeram? Vocês precisarão de perdão. Vocês querem o perdão de Deus ou querem pagar ceitinho por ceitinho cada erro que vocês cometeram? Não vai ser fácil. Se vocês não querem, então busque o perdão de Deus. Só tem um jeito, e Jesus diz: sejam misericordiosos, porque daí vocês alcançarão, nós alcançaremos a misericórdia do Pai. Guardemos essas reflexões. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paula, que por si só, pelas explicações que ele dá, já é uma aula, né, Antônio? O Zé é muito lúcido, sempre muito caridoso nas palavras, muito fraterno nas colocações dele. E tá aí, ó, trazendo para nós uma bem-aventurança que não deixa de ser uma norma de conduta. E muito bacana o que ele coloca já de abertura, né? Como que se fazendo um resumo do que ele ia falar, né? Quem que necessita de misericórdia, né? Aqueles que têm dívida e não têm condição de pagar. Há duas condições: a pessoa tem dívida, tem débito do passado e não tem condição de pagar. Por quê? Porque ainda é um espírito inferior. Moralmente ainda está atrasado, né, Antônio? E só para que vocês possam, né, fixar melhor esse ensinamento de hoje, essa mensagem que o Zé nos traz no Reflexão Espírita, lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, né, outro material que está disponível na Kardecpédia para quem não tem o livro físico, né, pode baixar lá, que está lá, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E Kardec coloca ali vários subtemas, que um subtema é como o título, né, o menor resumo a respeito daquele assunto que está sendo tratado. E ele coloca ali, ó, perdoai para que Deus os perdoe, que é um subtema. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Olha cada subtema que Kardec coloca, resumindo os textos que ele vai fazer para estudar misericordiosos e misericórdia, né? Não julgueis para não ser julgados. Olha, bacana, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, Kardec estuda a misericórdia através desses subtemas, e na segunda parte desse capítulo vem as instruções dos espíritos, que são textos na íntegra que Kardec coloca dos espíritos que se comunicavam não só na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec coordenava ali em Paris, mas dos grupos também que mandavam para eles os resultados dos seus trabalhos mediúnicos, né, das suas reuniões de estudo, que os espíritos também se apresentavam, né? E ali nessas instruções, olha os temas: perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros. Olha que interessante. Fica aqui a nossa dica, né, Antônio, para as pessoas estudarem um pouco e se aprofundarem nesse assunto. O convite que Kardec nos faz ao estudo, que está em cima das bem-aventuranças, o Evangelho segundo o Espiritismo, boa parte dele está sob essa direção, a direção do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, porque é um convite de melhoramento para nós. Mas eu achei muito interessante o que o Zé Antônio fez, recordando em nós esse espírito devedor. E aí ele traz a parábola daquele homem que foi fazer o seu acerto de contas com o rei, com o seu senhor, e ele não tinha como pagar aquela dívida. Essa passagem, essa parábola, Jesus nos traz lá nas Escrituras, e nós não nos atentamos a isso, porque nós não temos condições de pagar uma dívida com Deus, meus queridos. Não há moeda, não há dinheiro
que nos faça pagar essa dívida. Então, veja aí a ação misericordiosa de Deus em nossas vidas. Deus é o primeiro exemplo máximo para nós de caridade. Ele está para conosco, fazendo algo que nós não merecemos. Ele é caridoso conosco, Ele nos dá misericórdia, mas não é do nosso merecimento. E está lá a passagem. O Senhor diz para aquele seu servidor: não precisa se desesperar, porque aquele servidor já se desesperou porque não tinha condições de pagar. E aí ele diz assim: não precisa, meu querido, está quites a sua dívida comigo, vá em paz. Acontece que aquele servidor, ao sair lá do contato com o seu senhor, no primeiro momento que ele teve com outro co-servidor, com aquele que é inferior a ele, que devia para ele alguns denários, um valor mínimo, irrisório do que ele devia para com o seu senhor, e ele não teve a mesma atitude que o seu senhor teve para com ele. Ele foi e grudou no pescoço do outro: pague aquilo que você me deve ou eu te... E já estrangulando o outro. Aqueles que trabalhavam para o seu senhor, vendo, aqueles serviçais o pegaram e o levaram de volta para o seu senhor. E Jesus termina essa história dizendo que assim Deus fará conosco. Mas como que isso é feito para conosco, meus irmãos? Através das leis de ação e reação, da qual a reencarnação é a lei máxima para nós. Nós estamos aqui porque renascemos de novo. E só para que você tenha uma noção, lá no capítulo que fala da pluralidade das existências, lá no livro dos Espíritos, no item 170, Kardec perguntou o que acontece com o espírito que está na sua última reencarnação. E os espíritos responderam: é um espírito bem-aventurado. Então, não pense vocês, ser bem-aventurado é porque venceu todas as dificuldades. E aí nós já estamos aprendendo a ser misericordiosos. Nós não estamos mais fazendo o que aquele servidor fez. Esqueceu rapidamente como foi Deus misericordioso com ele. E ele deixou de ser. Na nossa última encarnação, nós seremos bem-aventurados. Então, meus queridos irmãos, a lei de reencarnação é a justiça de Deus conosco, em nosso favor. É Deus se utilizando de sua misericordiosa, parcelando aquela dívida que é impagável, que nós não temos nenhuma condição de pagar, para que nós tenhamos conosco o sentimento de eu consegui, aquele sentimento que nos fortalece e que nos dá ânimo para continuar lutando contra as nossas próprias imperfeições, para que tenhamos a sensação de mérito. Eu consegui. Mas lembre-se, a misericórdia de Deus é atuante em nós todos os dias. Não esqueça disso, meu irmão. Lembre-se sempre disso. Deus é amor, Deus é bondade, todos os dias. Mesmo que o seu dia não esteja sendo bom hoje, Deus está sendo misericordioso para conosco. Pense nisso, meu irmão. Eu só gostaria de destacar já nos momentos finais do nosso programa, pessoal, aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que trata dos bem-aventurados os que são misericordiosos. Na segunda parte, quando ele trata das instruções dos espíritos, ele vai colocar o subtema da indulgência, né? E são 3 espíritos que se comunicam, né? Que Kardec coloca a mensagem deles aqui no livro. A primeira delas, no item 16 desse capítulo 10,
é do espírito José, que se intitula Espírito Protetor, e ela foi recebida na cidade de Bordeaux em 1863, um ano antes do lançamento do Evangelho, que foi em 1864, né? E esse espírito José nos diz assim no começo: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Sede, pois, diz o Espírito José, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Olha só a recomendação do Espírito de José. São alguns recortes que eu trago, recomendo a leitura na íntegra, né? A segunda mensagem é do Espírito João, bispo de Bordeaux também, 1862, e a última é dada pelo Espírito de Dufetre, um bispo de Nevers, uma cidade também próxima a Bordeaux ali, e ele diz o seguinte, esse bispo de Nevers, né? Ele diz assim: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso, né? Então vale a pena, são textos muito bem construídos por esses espíritos, selecionados por Allan Kardec, para colocar nesse tema específico da misericórdia, que nada é mais do que ensinamentos para todos nós, né, Antônio? Para que nós mudemos os nossos hábitos, as nossas atitudes, pautemos todas por essa educação moral de qualidade, que vem de espíritos superiores, vem do próprio Cristo, né? Quando ele, no Sermão do Monte, ele resume todo o nosso dever para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, né? Nesse caminhar incessante em relação à perfeição, que todos nós estaremos fadados, né? Então, Deus nos cria, simples e ignorantes, para que cheguemos ao progresso, cheguemos à perfeição relativa, e Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, para que a gente possa conseguir isso, né, Antônio? Com certeza. Nos dias de hoje nós estamos aprendendo muito com as palavras que a psicologia traz, chamada acolhimento. A indulgência nada mais é do que acolhimento. Não julgar, uma recomendação de Jesus. Eu diria mais que uma recomendação. É muito mais que uma recomendação o não julgar. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa também porque ela tem uma bandeira que diz assim: fora da caridade não há salvação. Muitos de nós nos associamos às religiões do mundo para buscar a salvação. Mas você vai querer ser salvo para quê? Você vai querer ser salvo para fazer alguma coisa, para ser útil, não para ficar sob os cuidados dos outros. Você tem que ser salvo para ser útil e servir, porque essa é a recomendação de Jesus: servir. E caridade, como entendia Jesus, está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com os outros, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão das ofensas. Perdoar sempre. Por quê? Porque nós, como disse a mensagem do bispo, nós somos necessitados de perdão. Por isso, não nos esqueçamos disso. Temos que perdoar sempre. E caridade, como entendia Jesus, é isso. Ser solidário, ser fraterno, ajudar o próximo. A gente aprendeu que caridade é ajudar com dinheiro, com comida, com produtos. Isso é ser solidário. Não vou dizer a você que não faça parte de um aprendizado, faz parte sim. Mas o grande aprendizado para nós é isso.
é ser benevolente, é ser indulgente e é aprender a perdoar. Nós temos que ter isso conosco, como espírita que somos esses trabalhadores da última hora. Isso tem que andar conosco no nosso fazer, no nosso viver, por onde estivermos. É difícil? É difícil sim, meus queridos. Não é simples, não é fácil, mas é possível, dentro daquilo que nós temos em condições de fazer, que Deus sabe do nosso íntimo, Deus conhece o nosso íntimo e Ele sabe quando estamos tentando fazer. Então, procuremos fazer o melhor. O Antônio colocou uma palavra ali muito interessante, muito próxima de misericórdia, que é uma virtude, né? E são virtudes que nós devemos procurar desenvolver aqui na terra, na matéria, no plano espiritual. Isso é o tesouro do espírito, né, Antônio? E a palavra que ele disse foi acolhimento, né? Então vai necessitar muito disso, né, por parte daquele que entende que há erro numa situação, né, como há acerto também, mas a postura deve ser cristã, né? E eu queria aproveitar esse momento final do nosso programa de recomendar a todos aqueles que nos ouvem que ajudem também a divulgar, se tiver necessidade, que entre em contato com o serviço, com o Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, que é gratuito. É uma entidade formada por voluntários que tem mais de 60 anos de existência, cujo trabalho principal, o serviço principal desses voluntários é atender pessoas que necessitam de apoio emocional, né? O CVV, durante muito tempo, ele teve associado, e aí até hoje, né, a prevenção do suicídio, né, das pessoas que, não tendo mais significado de vida, né, pensam que tirando a própria vida, encerrando a existência, resolvem seus problemas, né? Mas hoje a gente observa que o CVV tem atendido pessoas muito solitárias, pessoas com decepções, com frustrações na vida, né? Também pessoas propensas ao suicídio, de modo que observemos à nossa volta, né, mudanças de comportamento, mudanças repentinas de postura, né? E muitas vezes a pessoa está com ideias não muito boas em relação a sofrimento, né? Está querendo terminar o sofrimento aqui na vida e não está encontrando solução. Fica aí a dica desse telefone 188, é um serviço gratuito, é um ramal disponibilizado pelo Ministério da Saúde, para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, para que possa prestar esse serviço, que eu acredito que seja divino, né? O homem socorrendo o homem aqui na Terra. Muitas vezes nós que nos aficionamos a um grupo, seja ele religioso ou não, filosófico, enfim, esses grupos eles têm horários de funcionamentos e o CVV é 24 horas, então vão ter voluntários ali às 2, às 3 horas da manhã, 4 horas, atendendo as pessoas que ligam para esse 188 da maneira mais carinhosa, mais fraterna, que é esse o objetivo do CVV, né, Antônio? Com certeza, uma boa recomendação. E eu vou me despedindo de vocês, que nós já estamos chegando no final do nosso programa. Hoje nós não estudamos o Vida e Atos dos Apóstolos, esperando no próximo terceiro domingo a nossa companheira Terezinha a estar conosco. Não quisemos atropelar a continuidade desse estudo em respeito a essa querida irmã. E aí eu desejo a você que está aí nos ouvindo um bom domingo, que Deus te abençoe, que você tenha sempre equilíbrio nas suas emoções, nas suas decisões, e que Deus, que tem a misericórdia infinita para com todos nós, pode ter certeza, continuará para contigo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. O meu abraço carinhoso também específico vai para minha querida amiga Teca, né? Eu sei que de coração ela está aqui, de pensamento. E a você, amigo ouvinte, que todos os domingos está conosco nesse estudo matinal excelente, né? Nesse compartilhamento de fluidos benfazejos para todos, né? Que você tenha um ótimo domingo junto aos seus, uma semana de muita luz e até o nosso próximo programa.
Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.